De volta para você o Jornal Jovem Pan. A gente fala mais uma vez da federação entre Cidadania e PSDB, Lívia. Exatamente, Brown. Sobre o futuro dessa federação entre os dois partidos e também sobre a aliança com o MDB, que pode resultar na candidatura de Simone Tebet. A gente vai conversar agora com o presidente nacional do Partido Cidadania, Roberto Freire. Presidente, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez. Presidente, essa promete ser uma semana decisiva. Hoje o TSE formalizou essa federação entre Cidadania e PSDB, o que significa que, pelo menos pelos próximos 4 anos, os partidos precisam seguir o mesmo caminho. O Cidadania já manifestou, já confirmou esse apoio à senadora Simone Tebet como pré-candidata dessa aliança, desse centro democrático à presidência da República, mas o PSDB ainda não oficializou, ainda não sinalizou qual vai ser o caminho que o partido vai percorrer. Vai ter que ouvir primeiro o PSDB para que o Cidadania bata o martelo mais uma vez? É isso? Olha, claro, porque se não houver o apoio do PSDB, não vai haver a coligação. Não é só por conta da Federação de Cidadania e PSDB. É de que também o MDB fica fora. Então não temos como articular esta coligação e apoiar apenas uma candidatura, no caso, tudo encaminhando-se para a Simone Tebet, a senadora Simone Tebet. Olha, mas eu tenho a impressão de que a questão do PSDB é apenas uma acomodação para um grande partido que, desde a redemocratização com o fim da ditadura militar, sempre foi protagonista do nosso processo eleitoral. Inclusive, criou, durante todo esse período, o polo, à exceção de 2018, o polo com o PT, desde a primeira eleição após a redemocratização. E, nesse momento, há uma opção por não lançar candidato. Então, é muito legítimo que existam aqueles que defendam uma candidatura própria, mas eu acredito que nós vamos ter, na próxima semana, a decisão que está marcada numa reunião para o dia 2 de junho, se não me engano, do PSDB, e eu acho que vamos ter a batida de martelo e o início efetivo da campanha do Centro Democrático com Simone Tebet. Sim, e só uma coisa que eu queria dizer, que eu trabalho para que a gente não fique apenas 4 anos de federação. A gente comece a construir um partido que seja unificado para futuras gerações. E confirmada essa nomeação, que o senhor acredita, presidente, essa indicação, essa posição, aliás, do PSDB, apoiando também Simone Tebet, fechando o grupo ali em torno da candidatura da senadora, quais o senhor imagina que vão ser as maiores dificuldades na campanha para que Simone Tebet consiga decolar? Olha, não vejo maior dificuldade não, até porque eu acho que a campanha não tem nada definido, a campanha nem começou direito. Você não tem um quadro definido de candidaturas. Se você tem um candidato apenas com o vice-presidente, que é no caso do Lula. Todos os outros ainda nem escolheram seus vice-presidentes, alguns ainda não definiram as suas candidaturas. Então, precisamos ter um certo cuidado, até porque se ficarmos aí, sai uma pesquisa hoje, a edição ganha no primeiro turno. Olha, daqui a pouco vai se pedir para não fazer eleição, porque a pesquisa já decidiu. Por favor, isso não acontece. Pesquisa é foto e eleição é filme. Você tem que ter atos, você tem que ter sequências, você tem um processo. E esse processo mal iniciou. Você terá uma campanha em que a sociedade vai se envolver como um todo no processo, quando começar a televisão, quando começar o cenário posto às discussões, os debates. E, nesse sentido, há algo que a gente sente na sociedade brasileira, um cansaço desse clima de conflito do nós contra eles. Há um sentimento de que as famílias querem voltar a se reunir, mesmo discutindo política,
mas toda a família, e não você se separando por opções políticas, e opções políticas que cada vez mais carregadas de ódio. Olha, isso não é um bom caminho, isso não nos coloca com um futuro bom para a sociedade brasileira. E eu não tenho dúvida de que a Simone Tebet, aliás, como toda e qualquer mãe, tem um sentimento muito maior de busca, de confraternização de família, de paz na família, e isso pode ser um fator de aglutinação e de crescimento de uma alternativa para o Brasil. Eu acho que o Brasil está cansado desse nós contra eles, o que representa essa polarização Lula versus Bolsonaro. Presidente, eu vou convidar os nossos comentaristas para esse bate-papo também, começando com a sua pergunta, Ricardo Salles. Roberto, boa noite. Você citou agora esse aspecto da Simone Tebet ser mãe, e eu estava me recordando aqui que numa dessas falas recentes ela exaltou o fato de ser mulher e que mulher vota em mulher, etc. Isso não é usar um pouco essa figura de ser mulher para substituir outros atributos que eu nem estou dizendo que ela não tenha, mas simplesmente essa visão de mulher, porque a mulher vota em mulher, porque por essa lógica a Dilma era mulher também e foi uma péssima presidente da República. Quer dizer, não precisaria a Simone se antecipar e colocar as questões que supostamente a diferem e que na visão dela são melhores do que as propostas de Lula e Bolsonaro, ao invés de apelar por essa lógica de ser mulher, ser mãe, enfim, isso não é um pouco... Mas ela não está apelando para isso, ela está dizendo uma distinção de uma sociedade machista, fascista. E isso é uma evidência. Onde é que você tem mulher, a não ser por uma pressão crescente, e é na sociedade humana em geral, não é apenas no Brasil, para que a mulher deixe de ser subalterna. Você, inclusive, conhece bem no Brasil, inclusive, religiões que se fundam na ideia da subalternidade da mulher, a submissão aos homens. Então, toda uma ideia de como se mulher fosse algo que não merecesse o respeito devido. E isso é uma distinção importante. O fato de ser mulher e ser uma grande presidente, é evidente que você tem razão que tivemos o desastre da Dilma. Mas quantos desastres de homens nós temos? A nossa história é cheia desses desastres. Inclusive, nós estamos vivendo um agora. Um governo desastroso de Bolsonaro. E é homem. Nós não estamos aqui discutindo o gênero, mas isso é uma distinção. E isso ela afirma. Eu digo que é importante no momento em que você vive numa sociedade fraturada. E eu não tenho dúvida de que o olhar feminino é muito maior de tranquilidade, de busca de paz, do que o que nós estamos vendo entre Lula e Bolsonaro na sociedade brasileira, que as redes já facilitam tipos de agressão. Nós temos agressão e não pense que vai diminuir, não, só tende a aumentar. E é evidente que isso não nos augura um bom futuro. Cris. Na verdade, discordo um pouco dessa sua posição, me permito discordar aqui, não acho que ela vai angariar votos de mulher apenas por ser mulher, mas enfim, está no direito dela de começar a pré-campanha, mas pensando justamente na pré-campanha, no tanto de trabalho que ainda tem pela frente. A gente estava falando aqui da aliança com o PSDB, né, da federação, e a gente viu o seu discurso aí numa entrevista recente falando sobre o passado, né, o passado que une PSDB e o seu partido, a origem socialista. O senhor realmente acredita que o PSDB vá compor chapa com Simone Tebet e ter alguma atuação forte? Porque a gente sabe que ainda está muito dividido o partido, inclusive uma ala insistindo em plantar o boato aí de que Eduardo Leite pode vir com uma candidatura avulsa, digamos assim, pelo próprio PSDB. Olha, não acredito nisso. Eu vi também um dia desse a imprensa publicar que já tinha até escolhido o vice e que seria Écio. Evidentemente que é fake isso. Ninguém escolheu vice algum. Olha, a imprensa, e não é só a rede, também entra muito em polêmicas que não tem muita base de sustentação, mas é evidente que vem de a cabeça de alguém. E ninguém pode impedir de você pensar o que bem desejar. Dentro do pluralismo democrático que nós vivemos no Brasil, é lícito pensar que não deve ser assim, que o PSDB não deve apoiar. Isso é normal. Eu gostaria de dizer, por exemplo, que hoje
aprovamos a federação. Dentro do nosso partido, que olha que tem uma unidade maior organicidade, até porque é pequeno, vamos admitir isso, mas mesmo dentro do nosso partido, a federação não era uma coisa tranquila, até porque existiam aqueles que não queriam federação e existiam aqueles que queriam federação não com o PSDB. Isso foi um processo e não foi um processo fácil. Foi um processo que exigiu muito debate, discussão, várias reuniões. As pessoas imaginam que a política é como se fosse um quartel que toca um clarim e tem ordem unida, e todos ficam e marcham com uniformidade. Não, a política é de contradição, de interesses que são legítimos e que conflitam. Então, e isso não é apenas com o adversário, isso é com os próprios companheiros de partido, é normal. E isso nós estamos vendo. A federação hoje, quando se olha tudo por unanimidade, o estatuto aprovado, fica imaginando que isso tudo foi um caminho sem nenhuma rusga, sem nenhum problema. Não, houve. Só que foi superado, que é próprio da política, exatamente isso, na busca de cada um, que significa os objetivos maiores do grupo. E isso foi conseguido. Eu tenho a impressão, aí é só, claro, estamos trabalhando, e olha que eu trabalho muito para isso. A minha vida foi muito vida de ser junto com outras forças democráticas que não pensavam como eu, até porque era sempre minoria. Eu fui num tempo que ser comunista não era fácil. Hoje até virou fantástico para alguns, porque fomos derrotados historicamente. Mas teve um tempo que eu fui e que fiz parte de uma frente como pretendo hoje, com setores inclusive da direita democrática brasileira, porque derrotar autoritarismo e fascismo, não tenha dúvida, quem melhor derrota é centro democrático, não é frente de esquerda. Eu tenho clareza disso e por isso estou trabalhando nessa aliança, que eu espero que não fique apenas entre MDB e PSDB e que possa ser ampliado com outras forças políticas do centro democrático brasileiro. Agora, presidente, durante entrevistas e também discursos, Simone Tebet tem tentado reunir pautas tanto de esquerda como também de direita, como pautas que ela vai defender num eventual governo. Por exemplo, na economia, ela defende que seja o liberalismo. E quando ela fala de composição do governo, ela acena para minorias, dizendo que um futuro governo teria em sua composição homens, mulheres e negros. É uma típica candidatura ou pré-candidatura de centro mesmo? São ideais que os partidos que estão envolvidos nesse centro democrático também apoiam? Olha, é exatamente isso, até porque quando se fala de aliança tem que falar em programa comum, não será uma força, até porque dificilmente você iria compor. E no caso do exemplo que você deu, isso é hoje uma exigência que começa a prevalecer no mundo como um todo. São os governos tendo paridade, por exemplo, no ministério entre homem e mulher. Isso não é uma pauta que seja de um determinado grupo de direita ou de esquerda. Não, isso está acontecendo no mundo, a emergência da mulher. E isso, olha, é claro que mulher não vota em mulher, já vimos aqui, não é bem isso. Mas a mulher está se organizando e eu conheço bem isso, até porque na minha atividade parlamentar, uma das bancadas mais fortes que eu conheço, e apesar de pequena, e eram muito pequenas desde o tempo da Constituinte, é a bancada feminina. Elas conseguem se unir quando aquilo significa interesse concreto da luta da mulher pela igualdade, elas têm uma força tremenda e isso vem crescendo no mundo e crescendo aqui. Então, claro, pode-se dizer que tem algo de equivocado, porque nem toda mulher vota em mais opções políticas, mas é importante salientar que fica difícil para a mulher não entender o papel de uma mulher na presidência da República. Elas se sentiram frustradas com Dilma, ou parte majoritária da sociedade.
Mas não significa dizer que por conta daquilo vai se deixar de pensar que pode ser importante para o Brasil experimentar na política um olhar que é diferente. Não adianta dizer que é igual, né? Nós somos seres humanos e nisso somos iguais, mas temos, até por força de um processo cultural, né, algo que a mulher tem outra visão que não nós dessa sociedade, que é machista, que sempre a colocou em pontos secundários, seja em qualquer das atividades. Então, nesse sentido, nós estamos tendo um fato novo, que pode até ser maior. Se tivermos, por exemplo, como alguns defendem, uma candidatura da Simone Tebet com a vice-presidente também mulher. Presidente, agora permita voltar aqui ao tema que nós trouxemos aqui no começo da conversa, que é a federação que foi selada hoje do Cidadania, o partido que o senhor preside com o PSDB. Queria saber do senhor como é que isso vai mudar internamente os partidos. Afinal de contas, é uma mudança muito significativa na política brasileira, né? Antes havia as junções ali só durante o período eleitoral, as coligações. Agora, com a federação, essa união vai ter que durar os 4 anos seguintes à eleição. Como é que o partido vai mudar por dentro? Como é que foi a reação interna em termos de cargos, de disputas de poder? O senhor que é presidente de partido pode detalhar isso para a gente. O que vai acontecer na Cidadania e em outros partidos agora federados? Olha, eu posso dizer a você que a coisa está se desenvolvendo com muita tranquilidade. Eu não sei se porque nesses últimos 10 anos da política brasileira nós tivemos muito próximo do PSDB. Sempre tivemos nas eleições majoritárias. A partir de 2002, quando tínhamos uma candidatura própria, que era inclusive do Ciro Gomes, e o segundo turno nós apoiamos Lula. E participamos até no início do governo. E depois rompemos com o governo e fomos para a oposição. Éramos ainda PPS. Então, essa relação com o PSDB em alguns estados, participando de governo, como no caso de São Paulo, desde o governo de Franco Montoro, que estávamos juntos ainda, quando o Franco Montoro tinha dado início à saída do MDB para o PSDB, em pleno processo constituinte. Então, há uma certa facilidade. Alguém colocou aí que viemos de um tronco comum. Não era bem socialista, ainda se chamava naquela época social-democrata. Toda a esquerda derivou exatamente desse primeiro partido social-democrata que foi construído na Alemanha. É todo um processo histórico de divisões, claro, algumas delas incompatíveis durante muito tempo, rupturas, até porque lá atrás havia um interessante diálogo com os liberais que foi rompido exatamente com a Revolução Russa de 17, e naquele momento houve o rompimento da esquerda com a discussão com os setores do liberalismo, e teve até um social-liberalismo italiano, que era uma coisa muito interessante. Estamos tentando retomar isso, não para aplicá-lo, mas como ensinamento, porque estamos retomando o diálogo com os setores liberais nessa nova sociedade, nesse novo mundo, até porque não cabe mais discutir muito dos nossos paradigmas, ou quase muitos dos paradigmas. Valores não, valores permanecem. Mas paradigmas de organização social, evidentemente, houve a derrota histórica. Pode simbolizar aí, como simbolizava a queda da Bastilha, vamos falar da queda do Muro de Berlim, como o início de uma nova era no campo histórico e na sociedade humana. Então, essa ideia tem a ver, não é uma coisa simples, não vai ser fácil, mas nós não estamos nos juntando como arranjo eleitoral. Isso existe, é evidente. Vamos ter que ter muito cuidado. Não é simples, você não é simples comandar uma bancada mesmo pequena, e tem contradições, e particularmente no mundo que nós estamos vivendo, mas tem que ter isto para poder continuar. Porque nós não estamos em algo que, terminada a eleição, cada um para o lado. Não, nós vamos ter que atuar em todos os parlamentos, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, como um único partido. Não é um bloco que se forma, não. É um partido que atua. Então, nesse sentido, eu estou dizendo a você que tem problemas.
mas eu estou até me surpreendendo, porque a coisa está caminhando com muita facilidade, se encontrando consenso. Nós fizemos o colegiado nacional da federação sem maior discussão, sem maior problema, escolhendo cada um partido os seus representantes. A partir de hoje, já estamos buscando marcar uma reunião para começar a organizar, até porque a gente precisa se preparar não apenas para essa eleição. Daqui a 2 anos, aí muito mais difícil, nos 6 mil municípios brasileiros. Ok. Que temos que marchar juntos. Ok, acabamos de conversar com o presidente nacional do Partido Cidadania, Roberto Freire. Presidente, obrigada pela entrevista. Ótima noite. Eu que agradeço. Muito obrigado aí.